Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me para o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me para o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em ti. Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei
noite, Igreja Batista Betel. Boa noite você que está conosco. Nós vamos começar o nosso momento, o nosso encontro, de uma maneira bem diferente. Sou o pastor Isaías Andrade, sou o pastor da igreja e eu queria fazer um convite para você. Fique conosco até o final. Vamos começar o nosso momento falando de vitória. E com certeza você já presenciou alguém recebendo essa vitória. E que Deus nos abençoe nesta noite. Amém. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Bem aqui no meu coração, sinto às vezes como um turbilhão que me ataca e joga no chão toda a esperança que restou. E então olho em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor, e percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Bem aqui no meu coração já não sinto aquele turbilhão, e no chão só vou me prostrar, porque minha alma quer lhe adorar. Os meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel, e é de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além. Amado da minha alma, descanso em ti. O teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos, e sabe o anseio do meu coração. Sossego, entrego, eu espero, vai ficar tudo bem, tudo bem. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa estar abençoando a amada igreja. Eu quero aqui, antes de nós começarmos a entrar propriamente dito dentro da palavra,
Eu quero, em primeiro lugar, me apresentar aos irmãos. Meu nome é Pastor Alexandre. Nós estamos como pastor auxiliar na Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui na cidade de Mário Campos. Nosso pastor presidente é o pastor Marcílio Jesuíno. Sou casado, tenho 4 filhos, uma netinha de 2 anos e amo ministrar, pregar a palavra do Senhor. Eu quero também agradecer ao pastor Isaías, que nos fez o convite de podermos estar aqui nessa noite para gravarmos esta mensagem e dizer que louvado seja o nome do Senhor por esta oportunidade, que esse trabalho ele frutifique, ele floresça e lhe dê bons frutos. Amém? Bom, eu quero, nesse momento, irmãos, já entrar dentro do propósito, dentro da palavra e ministrar no coração dos irmãos e clamar ao Senhor que, no nome de Jesus, essa palavra, ao ser pregada, ao ser ministrada, ela possa fazer o efeito necessário na qual ela será pregada, ela será enviada. Amém? E o tema que nos foi aqui proposto pelo pastor Isaías é vitória em tempos de crise. Vitória em tempos de crise. O que nós podemos tirar, irmãos, deste tema? Nós vivemos hoje num país em crise. Crise moral, crise política, crise até mesmo, podemos dizer, crise espiritual. Vivemos num país em crise. Podemos dizer ainda mais, vivemos num mundo em crise, aonde muitas vezes, o errado que é o certo é o errado, é a inversão de valores. Enfim, vivemos em tempos de crise. E dentro dessa crise, irmãos, que nós vivemos, que nós vivenciamos, nós podemos aprender várias coisas, podemos tirar exemplos e que possa muitas vezes ser aplicado em nossa vida. Essa é apenas uma pequena introdução para que nós possamos entender. Então, a vitória, irmãos, ela não está em nós, mas a vitória, ela vem através do Senhor. A vitória, no tempo de crise, ela só vem a partir do momento que nós, eu, você, nós permitirmos que o Senhor, ele possa agir na nossa vida, na nossa casa, na igreja, no nosso dia a dia. Somente assim é que a vitória em tempo de crise, ela se manifestará. Amém? Então eu quero deixar aqui um texto, irmãos, para nós entrarmos dentro da palavra propriamente dita, que está lá no livro de 1 Reis, no capítulo de número 19. Nós vamos meditar a princípio no versículo de número 1 e o versículo de número 2. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora,
eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Uma ameaça, né? Se nós formos olhar nos nossos dias de hoje, isso é uma ameaça de morte. Amém? Uma ameaça. Então nós vamos entender aqui, irmãos, todo esse contexto, nós vamos ficar especificamente dentro do livro de 1 Reis, nós vamos ler aqui, ou vamos entender alguns textos e alguns propósitos que o Senhor teve ali através da vida do profeta Elias. Amém? Então vamos lá. Nós sabemos, irmãos, que o profeta Elias foi um dos maiores profetas de Israel. Até hoje, o profeta Elias, ele é considerado um dos maiores profetas que Israel já teve. Mas nós vamos ver aqui e aprender sobre a vida desse profeta, que ele foi um grande homem usado por Deus para fazer cumprir a vontade do Senhor aqui nessa terra. Amém? Deus, irmãos, a Bíblia nos fala que Ele nos chama, Ele nos capacita e Ele nos envia. Nós podemos ver isso nos textos, especificamente, né, em Jeremias. Jeremias era um jovem e ele até então não entendeu o chamado que Deus havia dado a ele, porque ele se sentia jovem. Mas então Deus ali fala com Jeremias o que ele iria fazer, da forma que ele iria fazer, como que ele iria fazer. Então aqui Elias, irmãos, ele foi o profeta de Israel, ele profetizou nos tempos de Acabe, o rei de Israel, que Acabe veio a se casar com Jezabel, uma mulher maligna, uma mulher sem nenhum temor a Deus, uma mulher que veio para tentar trazer idolatria, desobediência, ou seja, tirar o povo de Deus dos caminhos do Senhor. E se nós formos olhar nos dias de hoje, irmãos, não é diferente. Quantas vezes nós deparamos com pessoas que muitas vezes querem nos colocar para baixo, querem nos desanimar, querem muitas vezes nos frustrar, enfim, não somos diferentes. E aqui, já entrando dentro do texto especificamente, nós vamos ver que Elias, após ele se sentir ameaçado de morte pela pela Jezabel, Elias ele permitiu que o medo tomasse conta da sua vida. Irmãos, vamos trazer isso para o nosso contexto de hoje, para os nossos dias de hoje. Vitória em tempos de crise. Vamos pegar aqui essa pandemia, a Covid-19. Ela pegou a humanidade toda, como é que eu posso dizer, desatenta. Ela pegou a humanidade totalmente alheia. Pessoas morreram, familiares perderam seus entes queridos. Eu mesmo perdi meu pai por essa Covid. Enfim, e ali as pessoas, elas começaram a ter medo do vírus. A igreja, ela começou a se restringir a ir aos cultos. Eu vou falar especificamente da igreja, onde nós somos aqui pastor auxiliar. As pessoas não vinham mais aos cultos. Os cultos eram feitos via online, por lives. As igrejas estavam fechadas. Então as pessoas deixaram que o medo as afastassem, as tirassem do convívio com os irmãos.
Então aquele texto, né, de Salmos, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, ele foi um pouco, vamos deixar aqui entre parênteses, um pouco de lado, deixar um pouco de lado, porque os irmãos não viviam mais ali em unidade, em união, dentro da igreja, por causa do medo do vírus. Claro, haviam decretos nas cidades, aqui mesmo na minha cidade, é uma cidade pequena, tinha o decreto da prefeitura, né? Enfim, aí quando se começou então a abrir as igrejas, alguns protocolos para que as pessoas voltassem para a igreja, muitos irmãos ainda continuaram com medo deste vírus. Não quero aqui fazer nenhum tipo de juízo de valor, pelo contrário, misericórdia. Mas as pessoas começaram a não vir na igreja por causa do vírus. Medo. O medo, às vezes, irmãos, ele nos afasta de muitas coisas. O medo exacerbado, ele nos tira, muitas vezes, do foco, do propósito. Então, aqui Elias, ele teve medo, ele teve desânimo por causa da ameaça que Jezabel havia feito a ele. Mas Elias, irmãos, como nós dissemos aqui no princípio da mensagem, ele era um homem de Deus, ele era um homem usado pelo Senhor. Ele era um homem que a vontade do Senhor se cumpria através da vida dele. Então, Elias, ele se deixa levar pelo medo, pelo desânimo, pelas aquelas provocações, por aquele momento que ele estava passando. E muitas vezes nós também, no momento que nós vivemos numa crise, por um momento que nós passamos por uma dificuldade, nós pensamos logicamente em desanimar, em sair da igreja, não quero mais mexer com isso. Isso é do homem. Mas do homem, aonde a sua fé muitas vezes é pouca ou nenhuma. Amém? Então, Elias, irmãos, nós podemos estudar aqui a vida desse profeta. Ele foi um homem poderosamente usado pelo Senhor. Ele foi um homem que ele abria sua boca, as coisas aconteciam. Então nós vemos aqui em 1 Reis, no capítulo 17, onde Elias ele profetiza em Israel que ficaria 3 anos sem chover. E ali se cumpriu. Ali se cumpriu, porque ele profetizou, ele creu na profecia, ele falou e ali aconteceu. Mas não foi propriamente dito o profeta, o homem Elias, mas foi o homem cheio do poder de Deus. Então, quando você está cheio do Espírito Santo, quando você está cheio do poder de Deus, irmãos, a sua palavra tem poder. Quando você profetiza, cheio da autoridade do Senhor, as coisas acontecem. Assim foi com Elias. Então, em 1 Reis 17, versículo 1, nos mostra que Elias, ele profetiza que durante 3 anos não iria chover em Israel. E assim aconteceu. Em 1 Reis 17, 14, 16, Elias, ele multiplica a farinha e o azeite daquela viúva de Sarepta. Amém? Ele profetiza. E assim aconteceu. Então, estou apenas mostrando aqui para a igreja algumas coisas poderosas que Elias ele fez ali, sendo usado por Deus. Mas nós vamos ver mais à frente algumas frustrações, medo que o profeta teve. Então, no versículo de 1 Reis ainda, no capítulo 17, versículo 17, 20 e 22, irmãos, ali nos mostra que Elias ele ressuscita o filho daquela viúva de Sarepta. Então, são as maravilhas que aquele profeta havia realizado ali em Israel. Era aquilo que Deus havia dito ou feito através da vida daquele profeta. Em 1 Reis 18, nos mostra a vitória de Elias sobre os 450 profetas de Baal. Aqueles homens que adoravam outros deuses,
Elias mostrou para eles que quem era o Deus de Israel. Elias mostra para ele quem era o Senhor. Então todos morreram. Elias mata aqueles homens. Ali, a partir dali, começa então o medo, a falta de fé de Elias, ao ponto do profeta pedir a sua própria morte. Muitas vezes, irmãos, numa circunstância que nós temos vivido, nós deixamos o medo falar mais alto em nós. Então nós desanimamos. Mas aqui o tema, ele é bem chamativo, que ele nos fala, ele nos traz à memória a reflexão de vitória em tempos de crise. Como então teremos essa vitória nos tempos de crise? Nós vamos entender através da vida deste profeta, que naquele momento que ele vivia ali uma crise, talvez uma crise emocional, uma crise talvez espiritual, uma crise talvez pessoal, mas ele teve uma vitória. Ele teve a vitória nesse momento de crise que ele passou. Então nós vamos ver aqui, irmãos, esses atos extraordinários que Elias ele fez, nós já vimos. Elias profetizou, Elias fez com que não chovesse durante 3 anos em Israel. Elias multiplica a farinha e o azeite da viúva. Elias ele faz maravilhas, ele ressuscita o filho daquela viúva. Elias faz maravilhas, maravilhas. Mas Elias era homem como eu e como você, que sente dor, frio, fome. Ele era um homem. Amém? Ele era um homem. Mas o que eu quero trazer aqui para a amada igreja, irmãos, são fatos da vida desse profeta que podem ser, nos dias de hoje, aplicados na nossa vida ou na igreja, de forma que nós venhamos a fazer diferente. No sentido, irmãos, de crermos e confiarmos no Senhor. Isto é o principal. Porque quando nós deixamos ou damos legalidade para Deus agir em nós, Deus nos usar, irmão, nada pode nos abater. Então Elias ali, após a morte dos 450 profetas de Baal, o que Elias faz? Ele foge, porque Jezabel, uma mulher demoníaca, uma mulher sem temor a Deus, o ameaça. O ameaça. Literalmente, o ameaça. Está aqui no versículo 2, onde Acabe, o versículo 1 e 2, onde Acabe fala para Jezabel tudo o que havia acontecido, o que Elias havia feito com seus profetas. Então aqui no versículo 2 diz assim: por isso Jezabel mandou o mensageiro Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Ou seja, o que você fez com os meus profetas, eu vou fazer com você. Elias havia matado os profetas de Baal. Então Jezabel o havia ameaçado também que ela mataria o profeta. O que você, como igreja, faria? Se sentindo acuado, se sentindo ameaçado? Uma pergunta que eu faço para a igreja: qual seria a sua reação? A reação do profeta, irmãos, aqui nessa circunstância, foi fugir, foi se esconder. Porque naquele exato momento o profeta Elias, ele passa a não confiar em Deus, a não esperar no Senhor. Então ele foge. Nós vamos ver aqui nos versículos que Elias ele vai para uma caverna, se esconde, fica ali, pede ao Senhor a morte. Pede ao Senhor a morte. E muitas vezes, irmãos, no momento de dificuldade que nós enfrentamos, que nós possamos passar, nós pensamos em desistir de tudo. Alguns, às vezes, pedem até a morte.
verdadeiramente. Se matam, enfim, voltam para a vida de pecado, para a bebida, para as drogas, porque deixam de confiar no Senhor, deixam de acreditar em Deus. Então Elias, nesse momento que ele se sente acuado, ameaçado pela Jezabel, ele foge. Então nós vamos ver aqui, irmãos, algumas frustrações do profeta Elias por causa dessa situação que ele deparou, que ele se deu de frente com ela, aquela ameaça que Jezabel iria fazer com ele o que ele havia feito com os seus profetas. Então Elias, ele foge. Então, após ter feito todas essas maravilhas, o profeta se frustra ao observar que a sua expectativa de tentar mudar a direção do rei Acabe, ou até mesmo de Jezabel, elas não prosperam. Então ele se frustra. Aí eu quero abrir aqui um parênteses, irmãos, para a igreja. Nós depositarmos a nossa esperança no homem, depositarmos a nossa esperança no pastor, no líder, nós vamos nos frustrar. Nós não temos que depositar nossa fé, nossa esperança no homem, mas depositar a nossa fé, a nossa esperança no Senhor, porque o Senhor, ele não vai nos frustrar, ele não vai nos decepcionar, ele não vai nos desanimar. Muito antes, pelo contrário, o Senhor, ele vai cada vez mais nos fortalecer. Amém? Ele vai nos fortalecer. Então Elias aqui, irmãos, naquele momento ele foge, porque ele colocou a sua esperança, as suas expectativas em mudar a vida de Acabe e de Jezabel, onde foi tremendamente frustrada quando sofreu graves ameaças de Jezabel contra a sua vida. Foi o momento de crise que o profeta Elias teve ali. Você talvez hoje esteja vivendo um momento de crise. Crise sentimental, crise espiritual, crise financeira. Mas eu quero dizer para você, querido, que o Senhor, ele é contigo, que o Senhor é que te ajuda, que é o Senhor é que te fortalece, é o Senhor é que está na sua vida com você. Independente da sua situação, independente da sua circunstância, Deus, confia nele e será salvo tu e a tua casa, diz a palavra de Deus. Então Elias, ele, naquele momento de frustração, ele foge, ele se esconde, ao ponto de pedir a morte. Ao ponto de pedir a morte. Olha o que diz o versículo, capítulo 19, de 1 Reis, capítulo 19, verso de número 4. E entrou no deserto, caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Irmãos, o que me chama a atenção aqui é que ele ora a Deus pedindo a morte. Ele pede a morte, ele ora. Nós temos que fazer o contrário. A Bíblia nos fala, irmãos, que se nós quisermos falar com o Senhor, nós venhamos entrar no nosso quarto, fechar a porta, nos ajoelhar, orar ao Pai em secreto. E em secreto o Pai irá nos responder. Mas quando nós estivermos orando a Deus, irmão, nós temos que colocar diante do Senhor as nossas situações e falar: Senhor, me ajuda. Eu creio no Senhor, eu confio em Ti. Eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Eu sei que o Senhor é o Deus que pode mudar essa crise na qual eu tenho enfrentado, na qual eu tenho passado. Porque o Senhor é Deus. Então, o que a Bíblia nos fala, irmãos, que ele ora ao Senhor pedindo a morte. Mas vamos entender o lado. Era um momento de fraqueza. Era um momento que ele se sentiu ali só, abandonado. Se viu ali talvez fraco. Quem nunca passou por isso? Mas é o Senhor que nos fortalece.
É Ele que nos ajuda, é Ele que nos capacita, é Ele que nos dá a direção. Amém? É o Senhor. Então ali, Elias, ele ora ao Senhor pedindo a morte. Ele ora ao Senhor pedindo a morte. Mas no versículo de número 9, o Senhor chega para Elias e desperta Elias. Chama Elias para a conversa. E o Senhor chama a mim e a você para a conversa nessa noite. Olha o que diz o versículo 9 do mesmo capítulo, capítulo 19, versículo 9. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Então Elias se esconde. Ele entra numa caverna, ali ele se esconde. Muitas vezes nós temos nos escondido, irmãos, dentro da nossa caverna, dentro da nossa casa, no nosso banheiro, no nosso quarto. Sai da caverna. Então olha o que diz, ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a Elias, o que você está fazendo aqui, Elias? E Deus pergunta para mim, para você nessa noite, querido, igreja, o que você está fazendo dentro da caverna? O que você está fazendo dentro desta caverna? Sai para fora. Jesus, irmãos, quando foi ressuscitar Lázaro já morto há 3 dias, já cheirava mal, diz a palavra. Jesus manda tirar a pedra. E ali Jesus fala para Lázaro, sai para fora. E Lázaro sai para fora. O morto já não estava mais morto, porque a vida voltou a ele. E Jesus quer te dar vida, irmãos, e vida em abundância. Então sai para fora. Saia da caverna. Não fica escondido. Sai para fora. Então aqui, Jesus, o Senhor, Deus, ele pergunta, o que você está fazendo aqui, Elias? Então Jesus pergunta para mim, para você nessa noite, irmãos, o que você está fazendo na caverna? Sai para fora. Vai fazer a obra do Senhor. Vai pregar a palavra. Amém? Então tem 3, irmãos, 3 lições que nós podemos aprender e aplicar na nossa vida. A primeira delas, em uma situação difícil, devemos nos fortalecer. Irmãos, toda e qualquer situação difícil que nós possamos passar, nós temos que nos fortalecer no Senhor. O apóstolo Paulo nos diz isso em 2 Coríntios, no capítulo 12, verso 10. É na sua fraqueza é que sou forte. Amém? É na sua fraqueza. Oh, aleluias. É quando você está fraco, irmãos, é que você tem que estar forte. É quando você já não vê mais solução, é que você crê. É no momento que você já não tem mais saída, é que você clama. O povo de Israel, irmãos, quando estava escravo no Egito, ali, escravo, talvez ali se sentindo abandonados pelo Senhor, talvez afastados de Deus, eles clamam. E quando o povo clama, Deus do céu, ele ouve e envia Moisés para libertar o povo. Clama a mim e te ouvirei. Clama a mim e te responderei. Então clame. Clame pelo Senhor. O Senhor ele vai te responder, irmãos. Porque Deus não é Deus que fica dormindo. Ele está com seus ouvidos atentos ao nosso clamor. No momento que você clamar, você gritar, como o cego Bartimeu, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se aquele cego, irmão, se aquele homem não grita, talvez Jesus passava de largo. Mas ele grita, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, quando você gritar, irmãos, Deus ele vai te ouvir. Quando você começar a clamar, Deus ele vai te ouvir. Quando você começar, irmãos, a gritar, Senhor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Deus ele vai te ouvir. Aleluias. Então, é no seu momento de fraqueza,
é que você é forte. Segundo, que você não se isole. Elias se isolou. Elias foi para a caverna. Elias se escondeu. Mas Deus não quer que nós iremos para a caverna. Deus não quer que nós venhamos nos esconder na caverna. Deus quer que nós nos colocamos à disposição dele. Irmãos, se você soubesse, irmãos, como Deus ele quer te capacitar, ele quer te fortalecer, como Deus quer te abençoar, irmãos, você já estaria lá fora, pronto para ser usado pelo Espírito Santo, pronto para ser usado por Deus. Aleluias, aleluias. Irmãos, Filipe, quando foi pregar ali para aquele eunuco, ele se disponibilizou. Ele foi, ele obedeceu. Aqui eu volto um pouquinho lá na viúva de Sarepta. Aquela viúva, irmãos, ela obedeceu, ela ouviu a voz do profeta, e ali ela obedeceu, ela fez ali aquilo que o profeta havia dito para ela fazer. Se aquela viúva, irmãos, ela não desse ouvidos ao profeta, ela estaria numa situação terrível, difícil, porque havia fome em Samaria, não chovia há 3 anos, talvez ali não tinha como plantar, a terra estava seca, árida, e o que ela tinha era pouco, só dava para ela e para o filho, mas ela ouviu, ela obedeceu. Então Moisés, irmãos, ali diante do povo, Moisés apresenta para o povo a bênção e a maldição. A escolha é nossa. Nós escolhemos o que nós queremos. Se nós queremos a bênção ou se nós queremos a maldição. Deus, irmãos, ele não vai interferir nas nossas decisões. Porque a Bíblia nos fala que nós temos o livre-arbítrio. Mas esse livre-arbítrio, irmãos, ele é muito sério, ele é perigoso. Temos que tomar cuidado com esse livre-arbítrio. Então o Senhor, ele quer nos abençoar. Ele quer nos prosperar, ele quer nos abençoar, ele quer nos encher com o seu Espírito, irmãos. Mas ele quer que nós possamos sair para fora, sair dessa caverna e nos apresentar diante dele. Segundo, não nos isolarmos. Terceiro, não deixar de ouvir e principalmente obedecer a Deus. Irmãos, Deus está falando todos os dias com a igreja. Deus está se revelando todos os dias para a igreja. A Bíblia nos diz em Apocalipse, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então Deus está nos falando todos os dias, irmãos. Eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. O Senhor, irmãos, ele já está às portas. Jesus, irmãos, ele não é como Satanás. Satanás, ele vem, ele arromba, ele destrói. Ele não quer saber do estrago que ele vai fazer. Ele não tem misericórdia da nossa vida. Ele não tem misericórdia da nossa vida, mas o Senhor, ele é bondoso, ele é carinhoso, ele é amoroso, ele tem cuidado, ele está batendo. O Senhor Jesus está batendo. Ele quer entrar na porta do seu coração. Basta você dizer: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Faça de mim segundo o teu querer e segundo a tua vontade. Ele vai fazer. Para encerrar, querido, eu quero ler aqui um texto. 1 Reis 21, 23, para encerrar, que nos diz assim: e acerca de Jezabel, o Senhor diz: os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel. Aqui Elias, ele se encoraja,
ele já cheio do Senhor, ele já cheio do Espírito Santo de Deus, ele profetiza contra Jezabel, da forma que ela morreria. E assim, querido, se cumpre a palavra do Senhor. Eu encerro aqui, dizendo para você que o Senhor quer te usar, que o Senhor, ele quer te encher com o Espírito Santo dele. Amém? E que nessa noite, essa palavra, ela possa tocar no seu coração. Ela possa fazer de você um homem, uma mulher de coragem. Um homem, uma mulher, um jovem de perseverança, de firmeza, de fé e crer que o Senhor é contigo. Amém? Eu quero orar pela sua vida. Feche seus olhos, aonde você estiver agora. Senhor, meu Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, eu quero aqui, ó Deus, diante de Ti, Pai, agradecer ao Senhor por essa palavra. Agradecer ao Senhor, ó Deus, pela vida desses irmãos, ó Pai. Meu Deus, que aonde esse vídeo alcançar, ali o Senhor ordene a bênção. Ali, ó Pai, o Senhor alcance cada um deles, livrando-os do mal, de tudo que não presta e que não provém do Senhor. E que nesse momento de crise, ó Pai, o Senhor venha fortalecer cada um deles, que eles não venham desanimar, e muito menos venham entrar na caverna, mas que eles venham sair dessa caverna. É o que eu te peço, Pai, te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Irmãos, eu quero aqui agradecer ao pastor Isaías, agradecer a sua igreja, aos irmãos, a sua liderança, pelo privilégio, pela oportunidade que os irmãos estão nos dando, e dizer que foi um prazer. Todas as vezes que precisar, estamos à disposição, e que o Senhor encha a tua igreja, a tua vida, os teus celeiros de bênção, de paz e de prosperidade. Amém? Deus abençoe, tenha uma ótima noite e que o Senhor nos abençoe. Amém? Leva aqui um beijo no coração, em nome de Jesus. Amém. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho, fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado canto quando estiver frente ao
vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória do outro lado cantou. Do outro lado cantou. Do outro lado cantou. Falamos no início da nossa reunião que começamos falando de vitória. Mas não tem como associar vitória sem a palavra saudade. E a saudade, talvez a definição mais clara é que o pior tormento é o pior dos sentimentos. Mas eu queria falar de uma saudade boa. Uma saudade de ver você. Saudade de ver tantos irmãos que estavam conosco na igreja. E eu continuo fazendo um convite a você. Venha conhecer a Batista Betel em Pouso Alegre. Estamos esperando com você. Venha matar a saudade da gente. E encerrando, gostaria de terminar com a mesma música. Mas antes eu gostaria de orar por você. Que a graça, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus possa estar com a tua vida. Deus abençoe o teu povo. Traga a alegria da nossa salvação. Renova a nossa vida, ó Pai. E é no nome de Jesus que oramos. Amém.